nós focamos na fé, falamos sobre fé. Nós vemos numa sequência, nós estudamos Neemias, nós estudamos Salomão, e nós estudamos Davi, e aí a gente foi estudar um pouquinho sobre fé. Tentar entender, né, o que é fé. Hoje eu preciso falar sobre o que é graça. A graça, ela é algo que nos move. Vou dar uma pausa. Não dá pausa. É algo que nos move. Pensa comigo assim, ó. O pecado, imagina uma vela. A vela é você, tá? Uma velinha. Aí você acende essa vela. Essa vela acesa, esse exemplo tu nunca mais vai esquecer o que é graça. A vela é você e acender essa vela é o pecado. E aí esse pecadinho vai te consumindo lentamente. Sim ou não? A tendência é que a vela vai se consumindo. Tudo bem? E o que é a graça? A graça é tipo eu pegar o oceano inteiro e apagar a vela. Vou explicar de novo. Quando Adão pecou no jardim, o pecado entrou. E o conjunto de pecados que eu e você fazemos, independente da quantidade, é essa vela queimando. Essa vela é a sua alma sendo consumida. Ok? E a graça de Cristo é a imensidão do oceano sendo jogada nessa vela. Não dá, esquece, tu não consegue pecar que chega. Não tem nada que te faça te separar do amor de Cristo, a não ser que você não queira. Se você não quiser, ok, Jesus te respeita. Mas esse pensamento intrusivo que fica assim, nossa, eu errei tanto, eu errei repetidas vezes na minha vida, e alguns conseguem repetir de forma espiralada, que nem a BNCC, né? A BNCC, para quem não conhece, no mundo da educação, funciona assim. Você vê fração na matemática lá embaixo, aí você vai para o ano seguinte, você vê fração de novo, você vai para o outro ano ver fração de novo, e você vai até o final. E cada vez que você sobe, você aprofunda mais. O pecado é igual. Tem gente que é especialista em se aprofundar e melhorar o pecado. Tem gente que se especializa em mentir e ele começa a acreditar. E ele não sabe mais a diferença da mentira e da verdade. Ele cria uma patologia. O cérebro dele indexa essas mentiras de tal sorte que para ele, aquilo que ele falou, mesmo que não tenha existido, é real e não tem quem faça que não é. Vocês entenderam? Mas aonde eu quero dizer é que quando nós conhecemos quem Jesus é e o que ele fez, ele te dá a melhor bússola da vida. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, quando a gente se torna pastor, quando a gente se torna professor, quando a gente se torna empresário, a gente começa a modelar pessoas e acompanhar a história de vida de algumas pessoas. As pessoas vão se tornando próximas e você vai acompanhando a história de vida dela. Eles falam assim, nossa, mas de novo, o mesmo erro. E para outras pessoas a gente fala o seguinte, nossa, que bacana, ele não só melhorou, como aprimorou. Então, vale as duas pontas, tudo bem até aí? Só que eu percebi primeiro na minha vida, eu fiz a graduação, que para muitos o sonho de vida é você fazer uma graduação. E eu corri atrás de 8 graduações. E eu cheguei à mesma conclusão de Salomão. Não serve para nada, é correr atrás do vento. Como assim, pastor, não serve? Não, claro, serve. O conhecimento, ele te qualifica naquele ramo. O conhecimento, ele abre portas, mas ao mesmo tempo, ele não te dá um norte. Eu estou falando de norte. Eu
estou falando sobre projeto de vida. Não um projeto de vida que você vê na escola, chamado projeto de vida. Estou falando qual é o seu propósito na vida, qual é o seu projeto de vida, o que, que você quer fazer. Ah, eu quero fazer a graduação. Ok, e depois? Porque eu conheço N pessoas que fizeram a graduação e pararam. Ok? N pessoas que sonharam em dominar uma língua estrangeira, dominaram e nunca foi para fora. E nunca trocou meia dúzia de palavras com outra pessoa de outra nacionalidade. Por exemplo, você aprende inglês. Quantas vezes você já foi para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a Austrália, ou você usa a internet para trocar e conversar com pessoas, para melhorar a tua fluidez, a tua fluência? Poucas. E aí você inculca na pessoa, inculca na criação, você tem que aprender a falar inglês, que vai melhorar a sua vida. Você tem que aprender, na nossa época, aprender a datilografia, depois aprender a internet, né? Tinha que aprender internet. Hoje, para quem é natural, nativo, século 2000, virada de 2000, ele não consegue entender a vida sem internet. Nós conseguimos entender uma vida sem internet. Para eles, não. Você fala assim, internet, aprender a mexer na internet. Para eles, eles são conectados. Para eles é igual 1 mais 1 continua sendo 2. Eles não conseguem entender que você tinha que se esforçar para entender o que era internet, conexão, IP. Isso, quem já teve uma discada e sabe aquele barulho? Esse negócio traumatizava qualquer ser humano. E assim, era meia hora. Eu tive a péssima experiência de começar no meio da informática quando era no sistema DOS. Eu tinha que programar através de códigos. Depois evoluiu, foi para o Windows, primeiro Windows 3.11. Depois foi para o Windows, e aí vai piorando o trem. Mas onde eu quero chegar? Isso tudo que você se esforça em aprender, ótimo, é válido dentro do ramo que você escolheu, pedagogia, geografia, biologia, engenharia, educação física, nutrição, maravilhoso, você se apropria desse conhecimento criado pela humanidade e você então tem bagagem, você consegue discernir entre o certo e o errado. Isso é fabuloso, mas isso ainda não te dá o norte. Porque eu não encontrei o norte quando eu terminei a primeira, quando eu fiz a quinta e nem quando eu consegui finalizar a oitava. E aí você pode falar, vamos para o próximo nível, que talvez seja falta de nível, de subida de nível. Eu parei de entender o porquê que eu procurava tanto conhecimento depois que eu passei da 14ª especialização, pós-graduação. Eu cada vez mais intenso, cada vez mais profundo no conhecimento, mas ainda não tinha norte. E eu me peguei olhando a minha filha virando 17 para 18 e gerando projetos de vida que, no meu entendimento, é importante que ela passe. Por exemplo, tirar a carteira. Tirar a carteira é algo importante. É necessário? Depende. É necessário. Depende de quem. Autonomia? Então, se o seu projeto de vida é autonomia, é importante. Para outros pode não ser necessário. E para outros que não são necessários, muitas vezes a gente faz o quê? Condena. Para outros que é importante, a gente faz o quê? Condena. Para outros é importante fazer faculdade, para outras pessoas não. Eu tive um caso de um aluno que ele falou assim, estudar é besteira, eu quero trabalhar. E o cara trabalhava em 2 empregos, dormia 3 horas. Bem, ele tem casa, ele tem 2 carros. E para ele, estudar é besteira. E você faz o quê? Respeito. O que quer dizer? Que nem tudo que o mundo te oferece é um norte. Mas são propostas, são projetos. Você se graduar aqui na escola de luta e se formar faixa preta é uma proposta. É importante? É necessário? Talvez para ele é importante, talvez para ti não. Mas pode ser o inverso. Entende? Então, o que eu quero dizer é que nós gastamos, e em outros momentos investimos, em outros momentos nos sabotamos, em várias propostas de vida,
e que nenhuma traz o norte. E a gente se esquece de algo importante. Eu quero que todos olhem para mim aqui rapidinho. A sua vela continua sendo consumida. Não adianta a escolha de faculdade A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, fazer graduação, não fazer, se graduar no Muay Thai, não se graduar no Jiu-Jitsu, comprar um carro, não comprar um carro, tirar carteira, viajar para outro país, ir para a Europa, ir para o Ceará, ou conhecer o interior de São Borja. A vela continua apagando. E o que eu percebi ao completar 45 anos é que tem vários momentos da vida onde você se deita e você olha para trás e fala, nossa, eu consegui ter o carro. E eu continuo vazio. Nossa, eu consegui tendo a casa. E continuo vazio. Nossa, eu consegui chegar no nível de mestrado, doutorado e continuo vazio. Eu conheço pessoas que têm tanto dinheiro e ao mesmo tempo tão vazias de vida. Porque a vela está se consumindo. E pessoas iguais a nós. Pessoas entendidas da palavra de Deus. Só que tem uma trava, um bloqueio que foi implantado pelo diabo, acho que há muitos anos atrás, lá no Éden, que continua e perdura até hoje. É a trava do pecado. O pecado, ele te corrói que nem ferrugem. Sabe o que é ferrugem? Para facilitar, é o câncer do ferro. Ferrugem é o câncer do ferro. Vocês entenderam? Ferro é algo forte? Sim. No tempo, sem tratamento, sem refino, sem um óleo, ele enferruja. É o câncer, vai consumindo. Vocês já viram a ferrugem que ela faz com uma barra de ferro? Quem tem portão em casa de ferro? Já viu os buraquinhos que cria? Aí a água entra, vai piorando, mais ferrugem. Isso é o pecado destruindo a sua alma, queimando a sua alma. E aí você fica, tá, como é que eu saio? Quantos cultos eu tenho que ir? Quantas liturgias eu tenho que ouvir? Quantos jejuns eu preciso praticar? E você fica querendo fazer um escampo com Deus. Se eu fizer tal coisa, Deus, o Senhor me alcança tal coisa? Eu estou te dizendo, a tua vela está se acabando, só que Deus já derramou um oceano em cima dela. Não tem a menor chance dessa vela acender depois. Você pode estar falando, esses dias eu até postei, eu falei sobre Romanos 5, que é o tema de hoje. Nós vamos ler essa passagem, onde ele fala que onde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado frutificou, onde o pecado cresceu, e dependendo da vela, a chama é mais alta, né? Sim ou não? Dependendo do tamanho da vela, a chama da vela é mais alta também, ela queima mais forte. Então, aonde o pecado ele cresceu, a graça ela superabundou. A graça ela transbordou, ela superabundou. No original, essa superabundância e a reflexão que nós fizemos lá no canal Bom Combate foi que se o pecado é o rio, certo? Se o pecado é o rio, a graça é o transbordo do rio, é a enchente do rio. Então, por mais que eu e você possamos falar assim, nossa, eu errei no meu passado. Pessoal, eu não estou aqui querendo validar erros. Principalmente essa parte vai para a internet. Não quero que ninguém depois confunda isso. O pastor está dizendo, então, que como há essa superabundância da graça, eu posso chegar em casa e quebrar meus filhos, quebrar minha esposa, dar cama. Não, não é isso. O que eu estou te falando é que você pode sair daqui hoje liberto, porque você entendeu que tudo aquilo no passado que você se arrependeu, logo se arrependeu, você não quer cometer de novo. Você tem uma nova história, uma nova vida. Como pastor, o que eu tenho que fazer? Isso aí que está a beleza do negócio. Nada. Porque Cristo já fez. E Ele fez tudo. Mas Ele fez quanto? Cristo, Ele não só empatou. Vamos supor que então tu está jogando bola, jogando futebol.
E aí tu tá tomando 5 gols, certo? Cristo não só empatou os 5 gols, como Cristo ganhou de goleada. Ele deu de goleada, de sobra. Eu imagino uma vez a minha irmã, ela veio, ela tinha um pouquinho de suco. Era suco. Era suco é água, não lembro. Minha memória é fraca. Dentro do copo e jogou assim em mim lá em Brasília. Então, para quem me conhece, é assim, ó. Quer brincar? Brinca comigo. Mas se não conseguir brincar, não desce pro play. Ela fez assim, né? Eu virei a jarra nela. Na época eu não conhecia Cristo. A minha brincadeira era mais ou menos assim, entendeu? Jogou um pouquinho de água, vai tomar um balde d'água. Tu imagina a gente errando e Deus te perdoando, como foi o caso de Davi, do rei Davi. Davi perdoou e se arrependeu profundamente. Você lê os Salmos de Davi, todos os pecados de Davi, ele tinha crise de alma e a alma dele doía a dor de morte. Ele, Senhor, eu errei, eu não quero mais fazer de forma alguma. E quando ele fazia, Deus, eu não quero fazer de forma alguma, ele desconectava do pecado, se conectava com Deus e Deus lançava uma bênção inimaginável nele. Mas não era pouca, não era só emparelhar o pecado. Estão entendendo? Era um balde absurdo de água em cima de uma chaminha. Quando você entende essa magnitude da graça, você não quer negociar mais com Deus. Você não precisa negociar. E você pode estar falando assim, ó, pastor, eu não consigo ouvir Deus mais. Então, para quem é casado aqui, para quem está se relacionando, há momentos do relacionamento que você diz tudo sem precisar falar nada. Estou casado há 19 anos com a minha esposa. Eu sei quando ela está bem, eu sei quando ela está mal, eu sei quando ela está carente e ela não diz nada. Já tiveram essa experiência? Da pessoa não falar nada e você saber tudo? Esses dias a gente estava conversando ali na frente da academia e eu achei tão bonito, cara, porque ele começou a falar sobre ela bem certinho. Ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso. Eu já sei. Ele já sabia o caminho da pedra para deixar a esposa feliz. E vice-versa, eu sei que você sabe exatamente como deixar a sua esposa feliz. E eu sei como você sabe deixar ele feliz. E eu sei como você sabe me deixar feliz. Lá ele. Como amigo, pô. Ah, tá, então tá bom. Deu outra brecha aqui. A ideia da comunicação, ela não precisa ser verbal. Até porque nós temos um contrato nupcial com Deus. Está escrito exatamente o que Ele espera de nós. Passo a passo. Ele te disse exatamente, olha, quando você for ofertar na vida de alguém, doar alguma coisa na vida de alguém, não faz alarde não. Aquilo que a direita fez, a esquerda não sabe. Olha, se você puder não ser fiador de alguém, não seja. Está escrito aqui. Olha, é importante que você separe a premissa para dar para Deus. O que é a premissa? A premissa é quando eu estava ontem lá na chácara, e tem um pé de ingá. Eu conheço como ingá. Aqui é ingá também o nome, ingá, né? Gente, aí eu vi o primeiro raminho. Falei, senhor, aqui ó, para o senhor a primeira. E a ideia da premissa é você dar para Deus sem saber se vai vir outras. Apareceu lá a primeira bergamota. A premissa é aquela. Você dá para Deus no sentido... Deus não vai chupar a bergamota, ele não precisa da bergamota. Mas é a intenção de você dar para a primeira pessoa. Entendeu? Dar para ela primeiro. O fruto, sem saber se vai dar outras bergamotas. Não é você fazer para receber. Isso é o estágio bem baixo. Muito raso. A gente está falando sobre você dar para alguém alguma coisa sem saber se aquilo vai ampliar ou não. Isso era a premissa. A premissa era o primeiro fruto, o primeiro milho que surgiu, você ofertava para o templo, para Deus, Deus está aqui, ó. E você não sabia se os outros pés iam vingar, se o clima ia dar certo, você está entendendo? Não era depois de tudo pronto, era antes. É quando você plantar um jardim e deu a primeira flor. Aí você faz, para quem que eu vou dar essa primeira flor? Você nem sabe se vai dar outras. Mas a primeira eu vou dar para minha esposa, para minha mãe.
entendendo? Pessoas que você tem um carinho. E Deus, Ele espera de mim e de você isso. Sabe por quê? Porque Ele lançou uma imensidão para aniquilar aquilo que Adão fez lá no Jardim do Éden. Então, em Romanos, no capítulo 5, olha, para mim, quando eu entendi o que significa Romanos 5, isso não só me preencheu, como me deu o norte que eu precisava. Eu senti muito a falta da minha família quando era pequena, porque minha família foi destruída. A separação destruiu. A minha irmã, a gente estava em Brasília, a minha irmã foi morar lá no norte, o extremo norte, literalmente dentro do Amazonas, numa cidade chamada Cucuí, socada dentro da floresta amazônica. Por que ela foi para lá? Porque ela casou com um sargento do Comando Selva, foi para lá. Meu irmão foi pelo mundo, eu não via meu irmão. Minha mãe tinha que sair para trabalhar. Meu pai, deixa quieto, é melhor nem comentar. Então, eu com 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu entendi e eu buscava um norte na vida. E eu achei na arte marcial uma bengala. Mas ela não me satisfez. Fui para a Marinha, virei militar, encontrei outra bengala. A muleta agora, né? Tinha bengala de um lado, bengala do outro, virou a muleta. Enquanto você não conhece a Cristo, você vai se enfiando em relacionamento, um atrás do outro. São muletas também. E algumas vezes as muletas quebram, dá micro muletinhas para algum, e vai embolando o trem. Mas quando eu entendi Romanos, o amor, ele está falando assim, filho, mesmo que todo mundo te abandone, eu te amo muito. E eu sou suficiente para ti. Quando Jesus ele fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, é porque não há como colocar nada acima da graça de Cristo. Pense um número. A graça é maior que esse número. Pensa no presente que você pode dar. A graça é maior do que esse presente. Pensa no melhor afeto que você pode dar. A graça é o melhor afeto. Deus ele não deu o pior. Ele te deu e me deu o melhor. Vocês conseguem entender isso? Então, em Romanos 5, lá no versículo... Opa! Faltou o óculos aqui, hein? Não é, não. Mas tem braço, né? Olha, eu acho que é 18. Vai acompanhando aí, dá teu jeito. Consequentemente, assim como uma só transgressão, ele está falando de Adão aqui, tá? Ou seja, consequentemente, ele está falando que é em consequência do ato de Adão, lá no Jardim do Éden, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Ok, Adão rateou, o pecado entrou, beleza? Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Agora ele está falando de Jesus. Ele começa falando do Adão e termina falando de Jesus. Adão, por um ato, condenou a humanidade. Jesus, com um ato, justificou a humanidade. Tá certo isso, né? Um ato condenou, um ato justificou. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, que é o pecado original. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Veja que aqui é serão feitos, porque exige a tua aceitação. Exige a minha aceitação, ok? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Como é que está na tua versão aí? Superabundou a graça, superabundou. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui nós temos a base legal do amor gratuito, suficiente,
poderoso, pleno de Deus. A cura da ansiedade está aqui. A cura da depressão está aqui. A cura do abandono está aqui. A cura de qualquer coisa que te faça entrar no quarto e chorar está aqui. E é gratuito. Está disponível. Tem que pagar quanto, pastor? 0. Já está aí. Já foi feito. Pastor, que cruzada que eu tenho que fazer? Está aí. É teu. Sabe por quê? Porque tu é herdeiro. É teu. Já foi conquistado. Se tu entendesse isso aqui, tu nunca mais ia ficar aflito. Vamos trazer à memória o relacionamento, tá? Homem e mulher, relacionamento firme. Enquanto você tem a certeza da pessoa te amar, você tá o quê? Joinha, mãozinha pra cima, né? Quando entra uma pulga atrás da orelha, com desconfiança, um abandono, o que você faz? Ó o teu ânimo. Teu ânimo zera. Amizade. Enquanto teu amigo está bem contigo, enquanto teu amigo dá ok para você, teu amigo começa a negar, teu amigo começa a aprontar contigo, ó, teu ânimo. Tu tá louco para trabalhar naquela empresa. Tu quer passar aqueles 3 meses de experiência. E aí você começa a ver que a vida lá também não era tão legal quanto você imaginou. Que os horários, os serões, a validação, o reconhecimento, aí o ânimo começa a longo prazo. Tá, então vamos pegar a empresa. Você pega a empresa, abre a empresa, CNPJ para cá, aí tem que tirar nota para cá, aí vai pagar contador para cá, aí toma um processinho para cá, e aí ajusta para lá, e o cliente vai embora e fala mal de... Em qualquer uma dessas que eu te falei, você pode ir para baixo, não fala onde você vai. O teu relacionamento pode nunca balancear. Tu pode ter amigos, pau-ferro, que nunca vão balancear. Tu pode ter tua empresa que nunca vai vacilar. Tu pode entrar numa CLT, e antigamente a gente vê muito isso, a pessoa ficar 20, 30 anos, se aposentar na mesma empresa. Mas você está sempre ali, ó. Pode acontecer. Pode vir um governo. Pode vir uma crise. Pode vir uma pandemia. E querido, vou ser sincero, eu não sei você não, mas minha alma não aguenta esse trem não. Eu fico aqui dentro, eu fico de um desespero. Eu não sei vocês. Eu fiquei preocupado na época da pandemia. Eu não sei vocês. Teve mudanças políticas que eu fiquei preocupado. Eu não sei vocês, mas essa guerra que está lá com o Irã me deixa preocupado. Sobe barril de petróleo, desce barril de petróleo. Vai fechar, não vai fechar. Vai vir, vai ter, não vai. Fico agoniado. Tem eleição? Vindo. A gente fica preocupado. Mas quando você entende a graça, você pode ser um homem, uma mulher de fé. E se você tem fé, você entendeu a graça de Romano. E você vai poder falar o que Paulo falou. Senhor, realmente a sua graça me basta. E aí você pode repetir o que está em Filipenses 4:11. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que tudo posso naquele que me fortalece? Porque eu aprendi a estar saciado, mas também eu já tive fome. Eu aprendi a sentir frio e hoje eu tenho agasalho. Ou seja, ser experimentado. A nossa vida aqui é muito curtinha, de algumas décadas. Então, essas experiências que nós vivemos aqui não deveriam, de forma nenhuma, apagar a grandiosidade do que é a graça. Se você pudesse falar algo conectado, rápido, quem é Jesus? Doador da graça. Sem Ele, nós não somos nada. E com Ele, fomos reconectados a Deus. Se você for ver a cristologia, ou seja, o estudo de Cristo, o cerne é a graça. O que Ele fez na cruz transformou tudo que nós temos em graça. Ele não quer apagar a tua vela. Ele quer liquidar o fogo consumidor do pecado. E nós vamos ver isso quando Ele voltar. Mas até lá, a minha graça
te basta. É o que ele fala. Mas eu perdi o emprego, a minha graça te basta. Eu fui abandonado, minha graça te basta. Perdi um filho, a minha graça te basta. Ah, eu fiquei chateado, tomei um bloco lá de alguém que eu gosto na internet. Minha graça te basta. Se você for ler um pouco mais em Romanos, eu já me encaminho para o fim, ele vai falar que nós reinaremos em vida. Reinar em vida aqui é você entender que a graça está disponível. Viver na graça. É viver na graça. Está difícil, está complicado. Vive na graça. Lembra daquele primeiro cheiro do relacionamento, do amor, né? Primeiro ano, né? Depois de 2 anos, acaba. A bioquímica diz que acaba a paixão. Mas no primeiro ano é certo que a paixão está firme. Rapaz, pode ter hálito, pode ter bafo, pode estar com a roupa rasgada, pode estar chovendo, caindo canivete, você quer estar com a pessoa. É ou não é? Quer ou não quer? Gente, eu saí de Brasília para ir para Goiás para ver a mulher. Ai, que mentira. Mentira? Onde você morava era Goiás? Não era Goiás. Era na borda. Era assim, ó, Brasília, aí tu caía assim, Goiás. Eu ia Ela tava pedalando. na sala, ela tava em Brasília e ia pro banheiro, tava no Goiás. É bem isso. O DF fica dentro do Goiás, não tem o que fazer. Separado. Não, é separado. dentro do estado do Goiás. Ou seja, a gente se esforça, não é verdade? E a gente vivia. Nesse momento, se a pessoa pode te oferecer alguma coisa, se você ama mesmo a pessoa, se ela te oferecer, é legal. E se ela não te oferecer, não dá bola. Vocês conseguem lembrar desse momento? E hoje parece que depois, quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ah, mas ele não corta grama, mas ele corta grama, ela não lava a louça, ele lava a louça. Aí fica naquela disputa, mano, vive na graça. Porque eu não falei nada, não teve nada, eu peguei a grama como exemplo. Eu me pego às vezes. Tem gente se entregando aí? Pois é, eu não estou sabendo de nada, eu não entreguei ninguém aí. Posso pegar outro exemplo. Cortaram a grama. Alguém cortou. O da grama tu pegou pesado. Mas tu tem que fazer que nem eu fiz, meti pra velha, que arranquei aqui era tudo grama, gente. E lá na chácara eu coloquei as Mac, as ovelhinhas. As Mac. Eu me peguei esses dias assim, não. Eu fui reclamar com a Tainá sobre a Ana Letícia e o Davi. Os guris saíram, eu fui reclamar. Fui reclamar. Fui reclamar. Fui fazer a DR com a esposa. Tu tem que olhar na Letícia isso. Fui falar pro Davi isso. Aí fui pro banheiro, nossa, que idiotice. Que coisa tão boba isso que eu fui reclamar. E o que eu falei pra você? Mas aí não importa, você tá certo, eu não Eu disse assim, isso. tá bom. Vou verificar tudo isso que você tá pedindo. Sabe, é tipo de coisa assim, você vai reclamar, na hora que você quer reclamar, aquilo é alto demais. Aí tu começa a falar, você fala, meu Deus. Esfria, daí... Hã? Desculpa. Depois que esfria, daí o cara pensa, pá, aqui... Cara, umas coisas bobas, sabe, assim. Eu podia ter outros meios pra mudar isso, né? Antigamente eu era mais inteligente, eu era mais criativo, assim, sabe, para corrigir algumas pessoas. Hoje em dia eu era mais... Ele era bem criativo. Eu era muito criativo. Por exemplo, eu falava assim, a esposa tem que levar o prato para a cozinha, lembra? Aí um dia ela foi puxar a gaveta, achou o prato guardado dentro da gaveta. Coisas assim, brincadeirinhas para aquecer o relacionamento. E hoje não fui reclamar. Aí naquela reclama, eu falei, meu Deus, choro. É pra continuar gravando? Tá no culto ainda. Ele tá se desabafando. Ele tá sentimental hoje. Hoje eu tô sentimental. É porque a graça me deixa sentimental, gente. Amém. Então, aí eu fui e o Espírito Santo me falou, cara, tu quer falar sobre a graça? Isso foi que dia? Terça? Quarta? Não sei. No início da semana. E aí o Espírito Santo, na hora, me deu um corte, né? Eu falei, você quer falar sobre graça no culto e você está falando sobre isso? Aí tu fica pior, né? Porque é tão óbvio que aquilo é tão pequeno. Mas isso não dá liberdade para eles começarem a fazer mais, né? Entendeu? O problema da hipergraça é esse. E aqui eu quero deixar entre aspas. O que é o projeto teológico da hipergraça? Pode viver sua vida como você quiser, que Deus perdoa.
Não está aqui não, tá? É dos que são justificados. Lembra? Por erro de um, o pecado entrou. Pela salvação de um, muitos serão justificados. Quem vai ser justificado? Quem se arrepender. Quem se enquadrar. Certo? Não vem com essa ladaia aí não de ter relacionamento aberto comigo, amizade colorida, não. É um só, eu e ela, acabou. Não tem essa conversinha de ter 2, 3, 4, não. Nunca houve essa conversa, só Não, pra deixar bem nunca claro. houve. Eu estou dando exemplos, gente. Hoje vocês estão levados, hoje, hein? Tá? Hoje vocês estão levadinhos. A ideia é que assim, ó, tem a regra. A regra para dar certo tá aqui. Não foge dessa e vive na graça. E o mundo desaba ao teu lado direito. Vive a graça. Ah, mas tá ruim aqui essa década. A próxima década vai ser melhor. Coitado do José, viveu uma década, mais de uma década preso, sendo preparado até virar o governador. Te acalma. Fica tranquilo. Vai comendo teus cachorro quentes, vai comendo teus hambúrguer, vai ficando tranquilo. Relaxa. Amarralo, né? Fica de boa. Quem pegou a referência de Eu Patrulho as Crianças. Tá? Então assim, gente, viva a graça. Não interessa o teu passado, o que interessa é o seu hoje. Se hoje você se arrepende de tudo que tu fez de errado, vou repetir, se você se arrepende de tudo que você fez no passado, hoje a graça te abunda, a graça transborda, a graça ela quita a tua dívida e te dá um bônus. Isso é bom demais, né? Isso é bom demais. Acabou, nunca mais eu precisava pregar sobre amor de Cristo aqui. A graça ela é linda. Não tem como você explicar. Eu fico imaginando o Paulo sendo levado ao terceiro céu e ele fala que quando ele volta, não havia palavras para dizer o que ele viu. Eu acho que ele viu a graça, porque a grandiosidade de Deus traduzida em graça. Essa palavra graça que nós temos, ela já é linda. Mas eu acho que ela não consegue traduzir a totalidade do que isso é, do que Deus fez para mim e para você. Amém? Não deixe isso passar. Eu sei que vai vir dificuldade, mas lembra, ainda é um oceano apagando uma velhinha. Tem água que chega. Fica tranquilo. O problema vai se resolver. Amém? Fique em paz, então.